Graças e paz a todos, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, vamos estar estudando uma lição amanhã muito maravilhosa. Estamos com mais uma EBD online, para a honra e a glória do nome de Jesus. A lição que vamos estudar amanhã é a lição de número 10. Amanhã é o dia 8 de dezembro de 2024. Lembrando também que amanhã é o dia da Bíblia, né? O livro mais antigo do mundo, mais lido, primeiro a ser impresso, odiado por muitos. Os amigos dele torturam e os inimigos perseguem. A carta magna da humanidade, tá? O livro de Deus, e ali você vai ver também o Deus do livro, certo? A Bíblia é um livro divino, escrito por inspiração de Deus, tá? E por 40 autores de lugares diferentes, culturas diferentes, tá bom? Mas que quando você começa a ler, você observa que o autor é um só. Se hoje pegasse um dos melhores escritores do mundo e colocasse para fazer um livro, não daria tão perfeito quanto as escrituras, tá bom? Um famoso estudioso por nome de Rui Barbosa, ele foi ler a Bíblia e disse que eu vou ler a Bíblia para encontrar um erro na Bíblia. E ele disse que quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele via erro nele e nenhum nas Escrituras. Voltando aqui, a lição número 10, o tema da lição é a promessa da proteção divina. O nosso texto áudio, ele nos diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, e o verso de número 11, é o salmo da proteção, é o salmo do esconderijo, né, do refúgio, da sombra do Onipotente. A verdade prática nossa nos diz: Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está em Efésios 6, de 10 ao 17, e em Salmo 91, versículo 1 ao 11. Queridos, se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, e seja um missionário para levar esse ídolo glorioso do Senhor a muitos lugares, tá? O tema, a palavra-chave da nossa lição não poderia ser outra, é proteção. Na introdução da lição eu coloquei aqui que vamos estar falando sobre a importância de habitar nos esconderijos do Altíssimo para descansar na sombra do Onipotente. Vamos estar falando também sobre a importância de saber quem é o nosso inimigo, a necessidade de nos revestir com toda a armadura de Deus e assim por diante. Tá? O nosso comentarista ele colocou aqui que assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, o primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz assim: proteção espiritual contra o inimigo. Mas que inimigo? Qual inimigo? O inimigo literal, real, físico, né? Não, um inimigo espiritual, invisível, que não dorme, que não tira férias, que estuda o homem desde o Éden, tá? Poderíamos dizer que depois de Deus, que se é que a gente pode classificar a ideia, né, dessa questão do divino, o maior psicólogo da história da humanidade, Satanás estuda o homem desde o Éden, tá? Então, o Salmo 91, ele vai falar sobre a proteção do Senhor. Veja bem, dentro dessa perspectiva aqui também da proteção espiritual contra o inimigo, né, que é proteção contra o maior inimigo, sabemos que temos 3 inimigos: o mundo, a carne, que é a velha natureza em nós, e o diabo. E esse inimigo ele influencia tanto a carne quanto ele influencia as questões do mundo ao nosso redor, tá? O comentário colocou aqui que nessa batalha o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo,
a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. Mas escuta só, além do inimigo, né, mundo e carne, como eu já falei, do inimigo mundo e o inimigo carne, temos um inimigo chamado diabo. E ele tem um poder influente sobre estes dois outros inimigos. Ele é invisível, porém real. Olha, se lutar contra um inimigo visível já não é fácil, agora imagina lutar contra um inimigo que você não vê ele, mas sabe que é real, mais real até do que o natural, tá? Do que a matéria. Então, o diabo, ele constitui-se inimigo de Deus e inimigo do homem. A partir de que ele vai de contra a criação de Deus, né? A coroa da criação de Deus, que é o homem, ele se torna um inimigo de Deus. Obviamente que ele não é um inimigo à altura, né? Quando a gente classifica a ideia de inimigo, Deus, na sua onipotência, não tem inimigo. Mas sabemos que ele se constitui inimigo de Deus quando ele passa a ser também inimigo, né, do ser humano que Deus criou, porque ele vai de encontro a tudo contra Deus. Inclusive, a gente vai ter essa ideia quando vem a ideia escatológica do anticristo, que ele vai de contra tudo que é Cristo, tudo que é Deus, né? Onde vai existir aqui na Terra a triade satânica, né? O anti-Deus, o anti-Jesus e o anti-Espírito Santo. Mas escute bem, queridos, ele usa todo tipo de arma espiritual. É por isso que precisamos estar revestidos, né? Com toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, nos revela tanto o nosso inimigo quanto as armas espirituais para usarmos nessa luta, dessa batalha que a gente chama de batalha espiritual. Então, no segundo subtópico, eu já falei do primeiro ponto e o primeiro subtópico. O segundo subtópico nos fala sobre os inimigos espirituais em Efésios. Que inimigos espirituais são esses? Queridos irmãos, Paulo vai se classificar esses inimigos, né? Eles são organizados para desorganizar, não é isso? Então eles são, primeiro eu coloquei aqui, principados. Que inimigos são esses? Governos do mal, liderados por príncipe das trevas. Segundo, que inimigo é esse que Paulo apresenta? As potestades, né? Que são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Terceiro, que inimigo é esse? Os príncipes das trevas deste século. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno e que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho. 1 Coríntios 4:4, tá? Vai chamar ele de Deus desse século. Veja bem, os príncipes das trevas deste século são demônios que lideram demônios no combate à igreja do Senhor Jesus. Quando você vê alguém se levantar contra a igreja do Senhor Jesus, e quando eu falo da igreja do Senhor Jesus, existem duas questões. A igreja invisível, a gente chama de todo aquele servo de Deus, cristão que segue a Cristo, que obedece à palavra de Deus, né, que está enquadrado na igreja invisível, e a igreja local, que Deus instituiu também, que o Senhor instituiu e que não é contra o templo, de jeito nenhum, a questão arquitetônica. Porém, essa igreja invisível, ela cabe dentro da igreja local. Enquanto que a igreja local não cabe dentro da igreja invisível, tá? Porém, entenda bem, é preciso ter um lugar para se congregar? Sim. É preciso ter um lugar para estar em comunhão com os irmãos? Sim. É preciso ter um lugar para discipular as pessoas? Sim. É preciso ser batizado nas águas? Sim. É preciso levar o ídolo glorioso do Senhor às outras pessoas? Sim. É preciso manifestar os dons que Deus nos deu para o aperfeiçoamento dos santos, conforme Efésios 4:11? Sim. Então, há uma necessidade de uma igreja local, arquitetônica, ainda que você seja uma igreja invisível, espiritual. Tá bom? Então, esses principados aqui, ó, das trevas desse século são demônios que lideram demônios no combate à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem vai de encontro à igreja do Senhor Jesus Cristo está indo de encontro à instituição que Deus instituiu, que Jesus instituiu, e que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
Amém? Então há também o quarto, né, na escala aqui da ordem da desordem, a gente poderia dizer assim, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, você lembra da oração de Daniel lá, que diz que o príncipe da Pérsia, certo? Ele sustentou lá a oração de Daniel por 21 dias, até que Deus mandou Miguel, um anjo guerreiro de Israel, né, que batalha em prol da nação israelense, e ele veio e foi liberada essa oração de Daniel. Então você vê como essas hostes infernais da maldade têm uma influência no mundo espiritual, nessa batalha espiritual. Então as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais são legiões de demônios, veja bem, preparados para destruir a vida espiritual dos crentes. O sangue de Jesus tem poder, sabe? E das igrejas, no ambiente de adoração. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. E a gente precisa se atentar para isso. Não deixe que nada atrapalhe o culto a Deus, a sua adoração. E a sua vida tem que ser um estilo de adoração a Deus. A adoração é um estilo de vida, não é apenas daquelas 2 horas de culto. Mas naquelas 2 horas de culto tem a reverência. Procure não conversar com o seu irmão, conversar o mínimo possível dentro de uma necessidade. Tá? Procure não estar atenado ao celular, mas cultue a Deus. Olha aqui, ó, as hostes espirituais da maldade, para atrapalhar o seu culto e o meu culto ao Senhor. Terceiro subtópico, vamos trabalhar sobre as armas espirituais de Cristo. Que armas são essas? E o apóstolo Paulo deixa bem direitinho lá, reservado. Eu vou ler para vocês porque fica mais propício, tá? Fica mais claro também. Efésios capítulo 6 e o verso de número, deixa eu ver aqui, 6 e 10, não é isso? Efésios, capítulo 6. Eu acredito que já está na nossa leitura bíblica em classe, tá? Então a gente vai ler dela mesmo aqui, ó. 6 e 10, são 17, que ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha lá. Porque não temos que lutar contra a carne, né? Contra o irmão de banco, nem sangue contra o irmão do outro lado, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai, ele adverte mais uma vez, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido, primeiro, o cinto da verdade. A maior arma contra a mentira se chama verdade. Jesus disse, em verdade vos digo. Jesus é a testemunha fiel, está lá em Apocalipse. Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Jesus diz em João, a palavra de Deus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor nos diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tá? Então, aquele que anda com a verdade é filho de Deus. Aquele que anda com a mentira é filho do diabo, porque o diabo nunca se firmou na verdade desde o princípio. Tá? Então, quem mente tem como pai o diabo. Tá? É o único atributo que a Bíblia dá ao diabo. É pai da mentira. É o único atributo de criação, a única cria que o diabo tem é a mentira. Tá? Então, vamos lá. Ele continua aqui dizendo, estai pois firme, né? Ele vai dizer, lombos cingidos da verdade. Jesus é a verdade que liberta, Cristo é a verdade que liberta. E vestido a couraça da justiça. Olha, a maior arma contra a injustiça se chama justiça. Deus é justo, Deus abomina a injustiça.
Bem-aventurados aquele que tem sede de justiça. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, porque eles verão a Deus. Tá? Glória a Deus por isso. Então, ele vai dizer também sobre a calçar dos pés na preparação do evangelho da paz. A melhor arma contra a guerra é a paz. A maior arma contra as heresias é o evangelho genuíno de Cristo. O evangelho que fala sobre arrependimento, perdão, cruz, sabe? Justificação, salvação, pecado, tá? Esse é o evangelho genuíno de Cristo Jesus. E ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, a maior arma contra a dúvida é a fé. A desconfiança é a fé. Tiago vai dizer que aquele que duvida é semelhante às águas, às ondas do mar, que vai e vem, certo? Então não podemos duvidar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A galeria da fé, Hebreus capítulo 11 vai falar sobre isso. Então precisa ter fé. Ele vai dizer também, o escudo da fé fala de proteção também, né? Contra os dardos inflamáveis da maldade, certo? Tomando sobretudo o escudo da fé e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis da maldade. Tomai também o capacete da salvação. Você está protegido de setas, de maus sentimentos, desequilíbrio emocional, falta de domínio próprio, tá? E tantas outras coisas, pensamentos péssimos. O sangue de Jesus tem poder, temos que ter pensamentos de paz, tá? Então, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem um instrumento de defesa e esse é um instrumento de ataque. A palavra de Deus, a palavra é luz, a palavra liberta, a palavra perdoa, a palavra restaura. O maior poder a palavra tem contra todo tipo de hostes espirituais da maldade. Em nome de Jesus, ele diz, em meu nome expulsaram demônios. A palavra limpa, a palavra sara, a palavra regenera, a palavra lava, faz nascer de novo. E conhecerei, a Bíblia vai dizer assim, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Certo? Tem que ouvir a palavra e crer, abraçar a palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra é luz. A palavra regenera, justifica, santifica, dá vida. Amém? Jesus vai dizer, vós já estás limpo pela palavra. A palavra é uma arma poderosíssima que precisamos usar. Paulo vai dizer a Timóteo, que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Amém, queridos? Então, tudo isso faz parte dessas armas de Deus, essas armaduras de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é a verdade, Jesus é a justiça, Jesus é a paz, Jesus é a palavra, Jesus é a salvação. Amém? Aleluia. Quem está em Cristo, né, tem tudo isso. Então, no terceiro subtópico vai falar sobre justamente as armas espirituais. A verdade, que é a maior arma contra a mentira, certo? A justiça, que é a maior arma contra a injustiça. O evangelho da paz, que é a maior arma contra as heresias e falsa paz. A fé, que é a maior arma contra a incredulidade, contra a dúvida. A salvação, que é a maior arma contra a perdição, porque é livramento. A palavra, que é a maior arma de ataque que possuímos, e a gente precisa manejar bem ela. Então, o segundo tópico da nossa lição, ele já vai falar, a palavra-chave da lição é proteção, né? O segundo tópico da lição, queridos, vai falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. E aí, onde é que está? A maravilhosa proteção de Deus. O Salmo 91, ele é conhecido como o Salmo da proteção. O Salmo de Moisés começa lá no 90 e depois no 91. Inclusive, existe um hábito, né, que se tornou popular em nosso país, onde católicos, evangélicos e alguns outros, talvez até espíritas e outras pessoas mais, né, eles
praticam, o católico praticante ou não, eles têm o hábito de colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, como se isso trouxesse proteção, como se isso trouxesse alguma ação divina sobre a vida deles. E não é verdade. Não é verdade. Para que a ação divina venha sobre a minha vida e a tua vida, é preciso estarmos enquadrados nesse Salmo 91. O próprio Salmo vai nos dar essa resposta, tá bom? Então, vamos fazer uma análise desse Salmo 91, o que é que a Bíblia fala sobre ele. O comentarista ainda coloca aqui que, sobre essa proteção, né? O texto vai dizer que ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Mas o Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença, tá? É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Olha lá. Quais as condições para se viver o Salmo 91? Habitar no esconderijo do Altíssimo, é óbvio, porque vai dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ter Ele como seu refúgio, sua fortaleza e confiar nele. Está lá no próprio Salmo. Tá? Se entregar a Ele de todo o coração e conhecer a Ele pessoalmente, por experiência. Tá? Salmo 91, 14, desculpa. Em terceiro lugar, no versículo 9 do Salmo 91, ter o Senhor como proteção e morada segura. Ele vai falar também no segundo subtópico, esse foi o primeiro subtópico do segundo ponto da lição. O segundo subtópico fala Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Veja bem, no versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a nossa atenção. Primeiro, a primeira fala sobre o laço, ele te livrará do laço do passarinheiro. Isso aqui trata-se de uma referência aos ardis do maligno, às estratégias de Satanás, para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Tá? As estratégias que ele usa. O diabo sabe o ponto fraco de cada pessoa, então ele vai usar a estratégia certa para cada uma delas. Tá? Se o ponto fraco for dinheiro, ele vai usar dinheiro. Se o ponto fraco for mulher, ele vai usar mulher. Se o ponto fraco for bebida, ele vai usar bebida. Se o ponto fraco for droga, ele vai usar droga. Se o ponto fraco for um tipo de vício de jogo, ele vai usar o jogo. Então, para cada pessoa, ele usa uma estratégia, os ardis dele. Então, o apóstolo Pedro, ele nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Olha, ele não é leão, mas ele brama como leão, procurando a quem possa tragar. Porque qual é o papel dele? Intimidar, colocar medo na pessoa, para que a pessoa possa deixar a guarda, né? Perder a fé, perder a esperança, perder a salvação, certo? Não usar a arma da maneira correta, que é a palavra. Então o apóstolo Pedro nos lembra isso, né? Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas, que ceifam muitas vidas. Observe que tem enfermidade que ela é literalmente maligna. Tem enfermidade que ela é de uma questão natural, genética, uma questão de descuido, mas tem enfermidade que é diretamente maligna. Precisa a gente ter cuidado, observar isso aí, analisar, para que podamos orar e repreender esse mal dessa peste perniciosa, tá? Então, é preciso ter cuidado com isso. O texto vai dizer aqui que, o comentário vai dizer que estudamos lição passada, né, falando sobre a cura divina, que ainda hoje é dispensada pelo Senhor. Temos essa liberdade de orar, pedir a Deus e Deus nos curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os enfermos são curados. Terceiro subtópico do segundo ponto, fala sobre a onipotência de Deus, né? A gente vai ver a onipotência de Deus nesse Salmo 91 e em várias outras partes das Escrituras, no Salmo 139, versículo 13 ao 16, em várias outras partes, na igreja também de Esmina, lá em Apocalipse, vai falar dessa onipotência desse Deus. Então, ó, o Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, o todo-poderoso, tá?
Ele vai falar aqui, o Salmo 91, ele apresenta Deus como todo-poderoso. Esta é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada a onipotência de Deus. É um atributo que só cabe a Deus. Não pode ser transferível ao homem. E ensinada a onipotência de Deus representa na palavra Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Soberano, certo? Soberano sobre tudo e todos. Aquele que nada foge do seu controle, certo? Teve a pandemia aí, nada fugiu do controle dele. A expressão Altíssimo no versículo 1 e o versículo 9 representa essa onipotência de Deus, tão preciosa. No livro do profeta Isaías, está escrito que desde o poente ao nascente, olha aí, do sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo, que era um costume que tinha da época, né, quando o exército ganhava a batalha, levantava a bandeira lá, né, representando o seu exército. Então, nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sobre a proteção. Lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele já está habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Terceiro tópico da nossa lição, promessas e proteção. Primeiro subtópico do terceiro ponto diz assim: os inimigos serão derrotados. Lembre-se, seus inimigos serão derrotados. Olha bem, a igreja do Senhor, ela sempre foi atacada, perseguida pelos seus inimigos, pelos inimigos de Deus. Nos seus primórdios, no início, né, foi atacada pelos judeus. Inclusive o apóstolo Paulo foi um dos que, antes de se tornar apóstolo, foi perseguidor e se tornou perseguido. Que não, os judeus não aceitou o Senhor Jesus como Messias, Mashiach, o Messias, certo? Contudo, não foi derrotada. E aí depois veio os ataques pelos imperadores romanos, certo? Que quase varreu o cristianismo da face da terra. 10 imperadores lá, tudo terríveis. Né? A gente não vai tocar nesse assunto, já falamos em outras lições sobre isso. Mas tinham homens terríveis, terríveis. E alguns chegaram até, foi como o Nero, né? Chegou a ser o executor da morte do apóstolo Paulo. E dentre outros e outros fizeram coisas horrendas. Então, olha, todos os inimigos serão derrotados. Essa é a grande verdade. Inclusive a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 26. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é uma promessa que temos. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Estamos caminhando para o final, meus irmãos. O segundo subtópico do terceiro ponto vai falar sobre segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa, para realizar qualquer trabalho, tá? Em qualquer situação, precisamos pedir a Deus proteção. Então, segurança durante todo o dia. O Salmo 91, versículos 5 e 6 vai falar sobre essa proteção. Vamos analisar aqui. No versículo 1, versículo 6, ele vai dizer, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Eu vou ficar com a Bíblia aberta aqui para a gente ir citando e explicando melhor esse salmo, tá? Para você entender melhor. 91. No versículo já 7 e 8, ele vai dizer assim, no 7 e 8. Ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tá? No versículo 9 e 10, ele vai dizer assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque tu, ó Senhor, versículo 9 e 10, né? Vai dizer, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. No versículo ainda número 11 e o 13, ele diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Tá?
O versículo 12: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás nos pés o filho do leão e a serpente. No versículo ainda do número 14 e 15, ele vai dizer: pois que tão somente, tão encarecidamente, me amou, também eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. No versículo 15, ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. No verso 16, finalizando aqui, que é livramento divino, diz 14 ao 16, né? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que promessa gloriosa, né, irmãos? Mas não fica só por aí, tá? Estamos caminhando para o final aqui, mas ainda tem uma outra bênção muito grande para nós aqui. A abrangência da proteção divina. Terceiro subtópico e o último dessa lição. Fala sobre, vejamos as verdades e promessas maravilhosas do Salmo 46, né, escrito pelos coraitas, tá? Ele vai falar que Deus é refúgio e fortaleza, no versículo 1. Ele vai dizer que não teremos medo, né? No versículo 2 e 3, ele vai dizer que não teremos medo, ele vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. No versículo 23, ele ainda vai dizer, cadê? 23, meu Deus, versículo 2 e 3, né? Agora no versículo 4, ele vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. No versículo número 6, ele vai dizer: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo número 9, ele vai dizer: ele faz cessar as guerras até os confins da terra, até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E o 10, aquietai-vos e sabei porque eu sou Deus, ser exaltado sobre a terra, ser exaltado sobre as nações, ser exaltado sobre a terra, certo? Para não ficar no final, para ir até o final, versículo 11, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, que essas bênçãos da proteção do Senhor estejam sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, teus filhos, amém? Sobre a tua mente, sobre o teu estado espiritual, emocional, todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, tá? E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. A próxima lição que vamos estudar vai falar sobre, ela é o número 11, e vai falar sobre a promessa de provisão, mais uma grande bênção para a nossa vida. Deus abençoe vocês, irmãos, em Cristo Jesus. Pai, te louvo por esse momento, te agradeço por cada um que está nos assistindo, o que vai nos assistir. Abre a mente de cada professor, se utiliza deles na sala de aula para a honra e a glória do teu santo nome e a alegria nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre, todos dizem amém. Deus abençoe.